O livro dos Espíritos, permeando as nossas vidas. Quem somos nós? O que acontece antes de nascer e depois da morte? Meus amigos e minhas amigas, recebam o meu abraço fraterno. Meu nome é Sidney Fernandes. Tenho a alegria de participar deste encontro representando o Centro Espírita Estrela da Seara, localizado no Uruguai, em Salvador, na Bahia. Agradeço profundamente pela oportunidade de compartilhar algumas reflexões sobre um tema que sempre inquietou o coração humano. O tema que nos reúne hoje é o Livro dos Espíritos, permeando as nossas vidas. Quem somos nós? E o que acontece antes de nascer e depois de morrer? Este é um tema profundamente humano, porque em algum momento da vida, todos nós nos perguntamos: quem somos nós realmente? De onde viemos? Para onde vamos depois da morte? Essas perguntas surgem quando o espírito começa a despertar para reflexões mais profundas sobre a existência. Desde os tempos mais antigos, o ser humano se faz perguntas sobre o destino da alma. Os antigos egípcios acreditavam na vida após a morte. Os filósofos gregos discutiam a imortalidade da alma. Diversas tradições religiosas sempre ensinaram que o espírito sobrevive ao corpo. Mesmo pessoas que não professam religião alguma, muitas vezes sentem dentro de si a intuição de que a vida não pode terminar simplesmente com a morte. Existe algo dentro da consciência humana que resiste a essa ideia. Algo em nós parece dizer que a vida deve continuar. E essa intuição espiritual é uma das mais profundas experiências da humanidade. Muitas vezes, caminhamos diante de um cemitério, observamos as lápides silenciosas, nomes gravados na pedra, datas que marcam o início e o fim de uma existência, e inevitavelmente surge dentre nós uma pergunta: será que tudo termina ali? Será que a inteligência humana, os sentimentos, os sonhos, os amores e os esforços de uma vida inteira desaparecem simplesmente com a morte do corpo? Se fosse assim, a vida pareceria extremamente breve, mas algo dentro de nós diz que não. Algo dentro de nós diz que a vida precisa ter um sentido maior. É exatamente nesse ponto que a doutrina espírita oferece luz para o nosso entendimento. A vida continua. A reflexão de Paulo de Tarso permanece profundamente atual. E se não há ressurreição dos mortos, então também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé e vã também a nossa pregação. Esta é uma expressão de Paulo de Tarso na primeira epístola aos Coríntios. Se a vida se encerrasse definitivamente no túmulo, a própria fé perderia fundamento. Sem continuidade da existência, seria difícil compreender por que tantos indivíduos injustos parecem escapar às consequências de seus atos, enquanto pessoas de consciência reta enfrentam provas dolorosas. A visão espírita amplia esse horizonte. A morte não interrompe a vida, apenas modifica o plano em que ela se manifesta. Se o espírito sobrevive, também as leis divinas continuam a atuar além da experiência terrena. Nesse contexto, compreendem-se os chamados retornos difíceis à vida espiritual. Não são punições arbitrárias, mas de consequências educativas das escolhas realizadas durante a existência. Ao deixar o corpo físico, o espírito
leva consigo a própria consciência, os valores cultivados, os afetos e também os conflitos que não conseguiu resolver. A consciência diante da lei. Allan Kardec nos traz exemplos marcantes desse processo no livro O Céu e o Inferno. Um deles é o de François Riquet, homem profundamente apegado ao dinheiro. Após a morte, continuou convencido de que seus bens ainda lhe pertenciam. Revoltou-se contra os herdeiros e protestou como se continuasse encarnado. Para ele, nada havia mudado. Seu sofrimento nasce justamente da incapacidade de libertar-se do apego que dominou sua vida. Outro episódio citado por Allan Kardec é o de Verger, sacerdote que assassinou o arcebispo de Paris e foi condenado à morte. Evocado logo após a execução, apresentou-se confuso e profundamente perturbado. Não compreendeu o que lhe aconteceu e acreditou permanecer preso ao corpo. O temor de reencontrar a vítima revelou que a sua própria consciência se tornou fonte de inquietação. O arrependimento ainda não se manifestou plenamente. Surge, então, apenas a perplexidade de quem percebe que não pode fugir de si mesmo. Kardec registrou também o caso de Louvet, homem que, dominado pelo alcoolismo e pelo abatimento moral, decidiu pôr fim à própria vida. No mundo espiritual, descreveu-se como se estivesse em queda contínua, revivendo incessantemente o instante do suicídio. O sofrimento não era físico, mas mental. A recordação do gesto extremo manteve a sua consciência presa ao desespero que o levou ao ato. Esses casos nos ensinam uma verdade muito importante. A morte não nos transforma automaticamente. Ela apenas revela com mais nitidez o mundo interior que nós construímos. Quando a consciência cobra. Em obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, encontramos observações muito semelhantes àquelas trazidas por Allan Kardec. André Luiz relata, por exemplo, a situação de um fazendeiro desencarnado que assassinara um desafeto e jamais fora punido na terra. Durante comentários a seu respeito, feitos em um velório, ele é atraído pelas lembranças evocadas e manifesta-se em profundo sofrimento. A evocação involuntária reabre feridas morais e exige a intervenção de benfeitores espirituais para conduzi-lo ao socorro necessário. Outro exemplo de André Luiz refere-se a um sacerdote dominado pelo orgulho. Após a morte, permaneceu ligado a ambientes espirituais inferiores, acreditando exercer missão religiosa elevada. Influencia negativamente encarnados, alimentando ideias de medo e culpa. Seu sofrimento não aparece em forma de dor física, mas como aprisionamento mental prolongado, sustentado pela sua própria vaidade. Há também relatos envolvendo suicidas. Um deles, um personagem chamado Raul, é encontrado em estado de quase inconsciência no plano espiritual. Pensamentos reiterados de culpa e revolta formam ao redor de sua mente verdadeira crosta magnética. Os benfeitores retardam seu despertar completo para que não reviva imediatamente o drama do gesto extremo
e iniciam um processo gradual de recuperação. Em outro episódio, o médico Gotuso, profundamente religioso, acreditava que os rituais cumpridos durante a vida religiosa lhe garantiriam acesso imediato ao céu. Ao despertar no além, percebeu que a evolução espiritual não dependia e não depende de formalidades, mas de transformação íntima. Compreendeu então que crença sem vivência moral não liberta a consciência. A justiça que educa. Outros relatos demonstram que a morte não produz efeitos iguais para todos. Em determinado desastre aéreo, descreve André Luiz, alguns espíritos conseguem libertar-se rapidamente da ligação com o corpo físico, enquanto outros permanecem presos ao choque emocional e ao apego material. Cada consciência reage de acordo com o grau de equilíbrio interior conquistado durante a vida. Ainda temos o caso de um homem chamado Francisco, que ao despertar após o desencarne, imagina estar sendo perseguido por um monstro. Descobre, posteriormente, que a figura aterradora era o seu próprio cadáver, ao qual permanecia ligado por forte apego às coisas materiais. O sofrimento somente desapareceu quando recebeu esclarecimento e assistência espiritual. Esses exemplos convergem para uma conclusão clara: a morte não nos transforma, apenas revela o mundo interior que nós construímos. A justiça divina manifesta-se por meio das próprias consequências morais das nossas escolhas. Por isso, os relatos de sofrimento além-túmulo não têm a finalidade de inspirar medo, mas reflexão. Revelam que a vida continua e que cada atitude possui repercussões inevitáveis. Deus não pune, educa. O sofrimento não representa a vingança divina, mas a oportunidade de despertar da consciência. A existência prossegue além da morte. Nada se perde, nem o bem realizado, nem o arrependimento sincero. Cada experiência contribui para o aprendizado do espírito. O caminho de renovação começa sempre no presente, através das escolhas que fazemos a cada dia, entre a justiça humana e a justiça divina. Entre as comunicações espirituais acolhidas por Allan Kardec, uma das mais expressivas é do espírito Joseph Bré. Quando questionado sobre sua situação no plano espiritual, surpreendeu os presentes ao afirmar que não havia utilizado de forma proveitosa o período que passara na Terra. A neta, admirada, reagiu imediatamente. Como assim? O senhor sempre levou uma vida honesta. Bré respondeu com franqueza: honesta, segundo o julgamento dos homens. Porém, existe grande distância entre a honestidade diante das leis humanas e aquela que responde perante Deus. Essa resposta é profundamente esclarecedora. Alguém pode ser considerado honesto socialmente, não praticar crimes visíveis, não transgredir leis civis e ainda assim causar prejuízos morais profundos a outras pessoas, sem que isso seja reconhecido pela legislação humana. Podemos imaginar diversas situações desse tipo.
Por exemplo, o empresário que amplia seus lucros à custa da exploração injusta do trabalhador. O comprador que se aproveita do desespero alheio para adquirir bens por valores irrisórios. Ou ainda, o indivíduo que move a ação judicial com reivindicações sabidamente indevidas. Em todos esses casos, a lei humana pode até se calar, mas a consciência moral não se cala. O alcance limitado das leis humanas. No texto conhecido como Credo Espírita, incluído em obras póstumas, Allan Kardec desenvolve reflexão extremamente atual sobre o papel das leis que regulam a sociedade. Ele distingue claramente duas esferas, a legislação civil e a lei moral. Kardec não questiona a importância das normas jurídicas. Pelo contrário, reconhece que são indispensáveis para organizar a vida coletiva, garantir a ordem pública e estabelecer limites mínimos para a convivência social. Sem tais regras, a sociedade mergulharia rapidamente na desordem. Entretanto, essas leis não têm poder para produzir a verdadeira transformação moral no ser humano. Elas atuam apenas na superfície do comportamento. De modo geral, a legislação possui caráter repressivo. Ela intervém depois que o erro já se manifestou externamente. Sua preocupação principal é punir o ato consumado e não modificar as causas interiores que levaram à sua prática. Assim, a lei consegue conter ações, mas não educa sentimentos. Outro aspecto importante apontado por Kardec é que as paixões humanas não desaparecem por força da legislação. Elas permanecem vivas no íntimo das pessoas, apenas restringidas pelo receio da punição. O indivíduo deixa de agir não porque tenha superado moralmente a tendência, mas porque teme as consequências legais. Nesse caso, há apenas contenção exterior, não transformação interior. Por essa razão, Kardec conclui que a regeneração da humanidade não poderá resultar apenas de códigos e instituições jurídicas. Essas estruturas organizam a sociedade, mas não reformam o caráter humano. A verdadeira mudança ocorre quando a lei moral, inscrita na consciência, passa a orientar as escolhas do indivíduo. Enquanto a lei civil impede o mal pelo medo da sanção, a lei moral conduz ao bem pela compreensão. O Espiritismo nos obriga a alguma coisa? Ele traça regras rígidas durante a vida para que voltemos numa situação melhor ao plano espiritual? Em 1866, a Revista Espírita publicou uma mensagem atribuída ao Espírito São Luís, com um título que, à primeira vista, soa surpreendente. O Espiritismo obriga. A frase pode causar estranhamento, pois a doutrina espírita não impõe normas exteriores nem estabelece sistemas de vigilância espiritual. Não existe no Espiritismo qualquer mecanismo de coerção que determine o comportamento dos indivíduos. Então, em que sentido essa expressão pode ser compreendida? A resposta encontra-se na própria finalidade da doutrina espírita. Seu objetivo essencial
não é simplesmente transmitir informações sobre o mundo espiritual, mas estimular o progresso moral do ser humano. O Espiritismo cumpre plenamente sua missão quando contribui para a renovação íntima do indivíduo, processo que naturalmente repercute na transformação da sociedade. Saber que existe reencarnação, que a vida continua após a morte, ou que os espíritos podem comunicar-se, não garante por si só qualquer progresso moral. Conhecimento não é sinônimo de transformação. Atividade religiosa e renovação íntima. André Luiz recorda que a crença por si mesma não resolve os conflitos da consciência. O destino espiritual de cada pessoa depende das escolhas que realiza. Participar de atividades religiosas ou doutrinárias não significa necessariamente transformação interior. Uma pessoa pode acumular anos de estudo espírita, frequentar reuniões mediúnicas, assistir palestras, dedicar-se a trabalhos assistenciais e ainda assim não modificar substancialmente sua maneira de pensar, sentir e agir. Nesses casos, o movimento exterior existe, mas a mudança essencial ainda não ocorreu. A proposta do Espiritismo não se limita ao exercício de tarefas ou ao acúmulo de conhecimento. Seu objetivo central é a reforma íntima. No livro Vinha de Luz, Emmanuel reconhece o valor das diversas formas de caridade, desde ajuda material até gestos simples de solidariedade. Contudo, chama a atenção para uma dimensão ainda mais profunda dessa virtude, a caridade essencial. Essa caridade, esta forma de caridade, consiste em viver de acordo com os princípios do Evangelho, permitindo que os ensinamentos do Cristo se reflitam nas nossas atitudes cotidianas. Sem essa vivência interior, mesmo obras generosas podem permanecer apenas no plano exterior. Allan Kardec resume essa ideia ao afirmar que o verdadeiro espírita se identifica por sua transformação moral, a obrigação que nasce da consciência. O Espiritismo não constrange por meio de regras externas. A obrigação de que fala São Luís surge dentro da própria consciência. Quando o indivíduo amplia seu entendimento sobre a vida espiritual, passa a perceber com mais clareza as consequências de seus atos. O esclarecimento traz responsabilidade. Ao compreender melhor a justiça divina, o espírito torna-se mais atento às próprias atitudes e sentimentos. A consciência desperta, passa a exigir coerência entre aquilo que sabe e aquilo que se pratica. No Livro dos Espíritos, na questão 780, Kardec explica que o progresso intelectual prepara o caminho para o progresso moral, embora este dependa da escolha livre de cada indivíduo. Quanto maior o conhecimento, maior também a responsabilidade pelas decisões tomadas. A partir de certo ponto de entendimento, a pessoa já não encontra tranquilidade em comportamentos que antes lhe pareciam naturais. O erro passa a gerar inquietação interior. É nesse sentido
que o Espiritismo realmente obriga, não por imposições externas, mas pela força da consciência esclarecida. Não é a doutrina que constrange, não é Deus que vigia, é o próprio entendimento adquirido que impele o espírito a buscar maior fidelidade ao bem que já compreende. Essa exigência interior não escraviza, educa, não oprime, liberta. Verdades que consolam. Certa vez, encontrei no corredor de um supermercado uma criança de tenra idade que chamou minha atenção. O bebê tinha na cabecinha uma cicatriz de recente cirurgia que atravessava metade do crânio. Não pude deixar de me condoer intimamente e pensar: nossa, essa criancinha provavelmente passou por séria intervenção cirúrgica assim que nasceu. Alguns acontecimentos da vida são tão dolorosos que parecem ultrapassar a capacidade de compreensão. Aquele encontro me fez lembrar de outra situação, a de Roberto e Ana. Esse casal teve 2 filhos que nasceram com doença raríssima. A primeira criança morreu muito pequena. Isso desestimulou o casal a ter outros filhos. No entanto, quando os médicos informaram que a enfermidade não era hereditária, decidiram tentar novamente, mas o fato se repetiu. O segundo filho logo adoeceu e também morreu. É difícil imaginar a dor que essa tragédia provocou na vida de Roberto e Ana. Culpa, tristeza e desolação passaram a acompanhá-los por muitos anos. Eles não conseguiam libertar-se da sensação de fracasso e de responsabilidade pela morte dos seus 2 filhos. Mesmo sem o conhecimento espírita, Roberto orava em busca de uma explicação. Surgiu então a possibilidade de ele passar por um processo terapêutico. Em profundo sofrimento, submeteu-se a uma experiência de regressão. Entrou em estado de profundo relaxamento e viveu uma experiência extraordinária. Sentindo-se desdobrado do corpo físico, viu-se num campo luminoso, semelhante a um prado nas montanhas. De repente, 2 crianças correram em sua direção. Eram seus filhos, agora saudáveis, alegres, cheios de vida. Estavam fortes, crescidos, riam, cantavam e o abraçavam com naturalidade. Depois, juntaram-se ao grupo os pais e o avô de Roberto, que lhe pegaram as mãos. Todos diziam que o amavam e que ele não se preocupasse. Tudo estava bem. Eles estavam bem. Aquela extraordinária experiência não apagou a saudade, mas transformou o sofrimento. Roberto compreendeu que a vida possui dimensões que muitas vezes escapam à nossa compreensão imediata. Qual é a visão espírita diante da dor? Diante de episódios como esse, costumamos perguntar: por quê? Por que certas dores parecem tão desproporcionais? Por que algumas famílias enfrentam provas tão duras? A doutrina espírita amplia a perspectiva da existência. Em O Livro dos Espíritos, os mentores nos ensinam que a vida corpórea é apenas um capítulo da trajetória do espírito. Antes de iniciar nova existência, muitos espíritos escolhem as provas que enfrentarão, considerando as suas necessidades evolutivas.
A vida, portanto, não é um conjunto de acontecimentos aleatórios, mas um planejado campo de trabalho, aprendizado e aperfeiçoamento. Mas por que nós não nos recordamos dos fatos pretéritos que provocaram as dores atuais? Porque não suportaríamos o peso das lembranças que poderiam perturbar a nossa vida presente e comprometer a nossa renovação. Muitas das aflições da vida atual têm raízes em experiências anteriores do espírito. Não se trata de castigo divino, mas de processo educativo que busca conduzir-nos ao equilíbrio e ao crescimento. Essas explicações, eu sei, não eliminam a dor humana. A ausência continua sendo ausência. O coração continua sentindo a distância. A saudade permanece. Mas a dor deixa de ser absurda. A esperança vence o desespero. A vida volta a ter sentido. É preciso considerar, em todo este complexo de informações que estamos trazendo, que a verdade vem de muitas fontes. É importante lembrar que nenhuma tradição espiritual possui o monopólio absoluto da verdade. Os mistérios da existência somente serão plenamente explicados quando retornarmos à verdadeira vida. A ciência, por exemplo, aproxima-se cada vez mais de ensinamentos elevados da espiritualidade. Experiências contemporâneas relacionadas à regressão terapêutica de memória, muitas vezes chamadas de terapia de vidas passadas, surgem como mais uma fonte de reflexão. Para alguns estudiosos, elas parecem confirmar, por via experimental, conceitos que antigas tradições espirituais já sugeriam, entre eles a continuidade da vida e a evolução do espírito. Isso não significa que qualquer sistema religioso possa vir a reivindicar exclusividade sobre tais verdades. A doutrina espírita, seguindo o exemplo do próprio codificador, propõe-se a ser um campo de estudo e reflexão, e não um sistema fechado e dogmático. A verdade espiritual é vasta demais para caber integralmente nas formulações humanas. Buscar a luz, fazer o bem, cultivar a paciência. Esse desprendimento e essa aceitação conduzem-nos a alguns princípios essenciais da vida espiritual, como, por exemplo, buscar a luz. Ideias verdadeiras não pertencem a indivíduos nem a grupos religiosos. Pertencem à consciência humana em processo de amadurecimento. Valorizemos as ideias pelo benefício que oferecem e não pela identidade de quem as apresenta. Busquemos a luz onde ela se encontre. Outro aspecto importante que devemos cumprir, levar a sério, levar adiante enquanto estamos encarnados, é o de fazer o bem. A luz do conhecimento, aquela que falamos no começo, precisa transformar-se em ação. Não podemos ficar só na teoria, que consola, mas lembrar sempre que o exemplo arrasta sempre. A espiritualidade autêntica não se mede pela quantidade de conceitos assimilados, mas pela capacidade de praticá-los. Não basta evitar o mal, é necessário fazer o bem no limite das nossas forças. Um terceiro item importante para a nossa vida equilibrada aqui na Terra é o de cultivar a paciência. O bem exige perseverança. A vida
espera a resignação e paciência. A convivência social traz conflitos, incompreensões e perdas. A paciência é a força que preserva a serenidade nas horas difíceis e assegura o discernimento nas horas amargas. A própria doutrina espírita recorda que a felicidade completa não pertence à vida terrestre. O nosso planeta, a Terra, ainda é um mundo de provas e aprendizado. Qual a conclusão a que chegamos depois de toda esta digressão que fizemos, começando lá atrás, falando sobre as consequências dos nossos atos, depois falando que nós devemos procurar o conhecimento independentemente da sua fonte, desde que seja de fonte límpida e agrade, esteja de acordo com a nossa consciência. E agora, esses 3 itens, o de buscar a luz para compreender, fazer o bem para transformar, cultivar a paciência para perseverar. Esses 3 princípios resumem grande parte da sabedoria espiritual que a humanidade vem recebendo ao longo dos séculos. Quando voltamos o olhar para histórias como a de Roberto e Ana, percebemos como essas reflexões se tornam concretas, úteis, cruciais mesmo para o nosso reequilíbrio. À primeira vista, a perda de 2 filhos pareceu apenas tragédia e injustiça. No entanto, à luz de uma visão espiritual mais ampla, pôde representar experiência dolorosa, porém profundamente transformadora, capaz de despertar compreensão, amadurecimento e renovação interior. Talvez Roberto jamais esqueça a visão daquele prado luminoso e das 2 crianças correndo ao seu encontro. A vida não lhe devolveu os filhos, mas lhe ofereceu algo igualmente precioso: a esperança de que o amor não se perde, apenas atravessa dimensões e continua vivendo em outros planos da existência. A doutrina espírita nos convida exatamente a isso, a viver com mais consciência, mais responsabilidade e mais esperança. Se a vida continua, nada do que fazemos é inútil. Cada gesto de bondade, cada esforço de renovação, cada vitória sobre nós mesmos tem repercussão real em nossa caminhada espiritual. Quem somos nós? Somos espíritos imortais em trânsito pela experiência humana. O que acontece antes de nascer e depois de morrer? Continua o grande processo educativo da alma, sob as leis sábias e misericordiosas de Deus. E se é assim, vale a pena viver com mais amor, mais verdade e mais fidelidade ao bem. Queremos convidar a todos nesse instante para a nossa oração final de agradecimento pelas reflexões que tivemos durante o trabalho que realizamos. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus. Senhor da vida, agradecemos por essa oportunidade de reflexão e aprendizado. Obrigado pela luz da doutrina espírita, que amplia nossa compreensão da existência e consola nossos corações diante das provas da vida. Ajuda-nos a compreender que somos espíritos imortais em jornada de aperfeiçoamento. Fortalece-nos nas horas difíceis, esclarece-nos nos momentos de dúvida, sustenta-nos para que saibamos transformar conhecimento em vivência, fé em trabalho
e esperança em renovação interior. Abençoa todos os que participam deste encontro. Ampara os que sofrem, consola os que choram, fortalece os que lutam e ajuda-nos a viver de tal maneira que, ao retornarmos à pátria espiritual, possamos levar conosco uma consciência mais tranquila, um coração mais puro e uma alma mais próxima de Ti. Que a paz do Cristo permaneça em nossos corações, hoje e sempre, assim seja.